meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos aí, para a nossa semana de número 5 do nosso plano de estudo tutorado, trabalhando o volume 4, e o tema dessa semana é pressão exercida por fluidos, nesse caso por líquidos, tema relativo ao primeiro ano do ensino médio. Mas antes que possamos abordar aí as atividades, convido vocês, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que tem sido lançado para vocês aí. Galera, quem vai prestar Enem, o nosso projeto Enem Eu Não Erro Mais, sucesso! Sucesso! Escola Online de vocês é sinônimo de sucesso. Siga-nos aí nas nossas redes sociais, estamos no YouTube, no Instagram, certo? Eu sou Camilo, professor de Física, e falo com vocês após a vinheta. Vem comigo! Pois bem, vamos tratar do Teorema de Stephen. O que diz o Teorema de Stephen? Diz o seguinte, que a pressão a uma altura H é dada no líquido, é dada pela pressão atmosférica mais a pressão exercida pela coluna de fluido. Imagina que você tem o seguinte, o que é pressão, gente? A compressão, o poder de penetração, a compressão. Imagina que você tem aqui um ponto dentro desse fluido, um ponto A. Está vendo que ele está sendo comprimido pela massa de ar atmosférica, que está representando a pressão atmosférica, mais essa coluna de fluido de altura H1? E se eu adentrar, aprofundar mais, a pressão vai aumentar. Por quê? Porque a pressão nesse ponto aqui depende da pressão da massa de ar atmosférica mais a pressão da coluna de líquido, que é representada aqui por H2. Então, pelo Teorema de Stephen, a gente pode também enunciar dessa forma. A diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual ao produto entre a densidade do fluido e a aceleração da gravidade. E a diferença entre as profundidades dos pontos. Como assim? Calma aí. Como eu disse para vocês, a pressão exercida sobre um ponto qualquer depende da pressão atmosférica mais essa pressão exercida pelo fluido, que agora eu vou chamar de pressão hidrostática. Então, essa variação de pressão entre o ponto A e o ponto B, essa diferença de pressão, é dada justamente pela densidade, pelo valor da aceleração gravitacional e a diferença de altura entre o ponto 1 e 2. Certo, gente? Então, aqui, a pressão atmosférica mais a variação aí, da pressão hidrostática entre A e B. Assim eu consigo calcular a pressão em cada ponto do fluido e também a diferença de pressão entre dois pontos aí quando variar a altura. Tudo bem, galera? Beleza. Gente, P, pressão absoluta, total. Pressão atmosférica, que é a pressão exercida pela massa, pela coluna de ar atmosférico sobre nós aí. Nesse caso aqui, a pressão hidrostática exercida pelo líquido depende da densidade do líquido, dada em quilogramas por metro cúbico no sistema internacional, da aceleração gravitacional local, metros por segundo ao quadrado, cuidado, trabalho no sistema internacional, e pela profundidade dada em metros. A pressão aí, gente, é dada em Pascal. Lembra da semana 4, que pressão lá era a força que atua perpendicularmente sobre uma área, newtons por metro quadrado? Aquilo é o Pascal, certo, gente? E cuidado, superfícies isobáricas. Num líquido em equilíbrio, qualquer superfície horizontal é isobárica, ou vice-versa. Se a superfície se você tiver uma mesma superfície horizontal, ela será isobárica, tá? Então vejam aqui, você tem aqui uma superfície horizontal, esse traço aqui. Nesse ponto A ou qualquer ponto nivelado com A pressão vai ser a mesma. Aqui já em B, se eu tiver qualquer ponto nivelado com B aqui, a pressão sobre essa superfície horizontal será a mesma. Aí nós falamos que elas têm a mesma pressão, isobárica. Outra coisa, galera, tá vendo aqui, eu tenho um tubo. Aqui nessa linha pontilhada de cima, a pressão sobre essa superfície horizontal é a própria pressão atmosférica, você não tem fluido. Agora, nesse ponto dessa linha tracejada aqui, você já tem a pressão atmosférica atuando aqui, mais a coluna de líquido comprimindo, pressionando, sempre a mesma altura, certo? Então daí vem o paradoxo hidrostático. A pressão não depende da forma do recipiente e quantidade de fluido, somente da altura da coluna de líquido. Então, mesmo que a forma de recipiente seja diferente, repare que nós temos o mesmo líquido, mesma densidade.
mesmo local, mesma aceleração gravitacional e a mesma altura aqui, ó, da coluna de líquido que comprime essa superfície horizontal. Então esses pontos aqui são pontos isobáricos, certo, galera? Se você for aprofundando, se você for aumentando aqui, ó, a coluna sobre o ponto desejado, aí sim você aumenta o valor da pressão, mas o formato do recipiente não altera aí o valor da pressão. Chegamos na atividade 1. Para o mergulhador, a cada 5 metros de profundidade atingida corresponde a um acréscimo de 0,5 atm na pressão exercida sobre ele. Admite que esse mergulhador não consiga respirar quando sua caixa torácica está submetida a uma pressão acima de 1,02 atm. Ou seja, a pressão atmosférica aí é de 1 atm. Se ele variar a pressão de 0,2 atm, se ele tiver uma profundidade onde a pressão hidrostática for 0,2 atm, a partir dali os pulmões não conseguem ser inflados nem comprimidos. Para respirar o ar atmosférico por um tubo, a profundidade máxima em centímetros que se pode atingir pela caixa torácica desse mergulhador é igual a, gente, a densidade da água, 1000 kg por metro cúbico, e a aceleração gravitacional local, 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado. Isso. Olha os dados que nós temos. A pressão absoluta, 1,02 atm. A pressão hidrostática, gente, a pressão atmosférica vale 1. Logo, se a pressão absoluta é a soma da atmosférica mais hidrostática, a pressão hidrostática, 0,02 atm. Essa é a pressão exercida pela coluna de fluido. A densidade da água foi dada, 1000 kg por metro cúbico, e a aceleração gravitacional local, 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Então, pressão absoluta é a pressão atmosférica mais pressão hidrostática. Eu gosto de resolver esse tipo de atividade dessa forma, raciocinando com os dados que ele me deu. Ele fala que a 5 metros de profundidade, a pressão ali seria de 0,5 atm, certo? Nesse caso, quando eu tenho uma pressão de 0,02 atm, que é a pressão hidrostática, né? O fluido está exercendo essa pressão sobre o ponto considerado. 0,02 atm, qual seria a profundidade? Nesse caso, a profundidade seria, né, 5 metros vezes 0,02 atm dividido por 0,5 atm, certo? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Que o pessoal fala aí multiplicar em cruz, não fala isso de matemática, senão que ele briga com a gente, tá? Então aí, a altura da coluna, 0,2 metros. Como ele quer em centímetros, a altura da coluna seria de 20 centímetros aí. Tranquilo, galera? Resposta, nossa, resposta letra C, não é letra D não, letra C, nossa, eu fiz errado aqui, ó, resposta letra C, galera, tá bom? Não, tá errado aqui, resposta letra C, 20 centímetros, que coisa, gente, beleza, a figura ao lado representa uma toalha contendo água, uma talha contendo água, a pressão da água exercida sobre a torneira fechada depende. Então, repara aqui que eu vou passar um traço horizontal sobre a torneira. Tá vendo aqui que eu tenho a atmosfera mais essa coluna de fluido aqui, ó, sobre a torneira, que vai aqui da lâmina de água, que é do espelho d'água, até o ponto aqui horizontal à torneira? Então, aqui eu tenho a pressão hidrostática exercida pelo fluido. Essa pressão hidrostática depende do tipo de fluido, da densidade, da aceleração gravitacional local, e da altura da coluna de fluido, né? Então, do volume de água contido, não. Da massa de água contida, não. Nesse caso, depende da altura da coluna de fluido. Do diâmetro do orifício em que essa torneira está ligada, não. Da altura da superfície da água em relação ao fundo do recipiente, em relação ao fundo aqui, não. Da altura da superfície da água em relação à torneira, ó, da altura da superfície aqui em relação à torneira. Então, aqui eu teria a letra E como resposta. Tranquilo? Beleza. No terceiro quadrinho, a irritação da mulher foi descrita simbolicamente por uma pressão de 1000 atm. Suponha a densidade da água igual a 1000 kg por metro cúbico, 1 atm igual a 10 a quinta newtons por metro quadrado. Ele falou aí, né? Para você, 1 atm equivale a 10 a quinta pascal. E a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a profundidade na água, aqui profundidade na água, o mergulhador sofreria essa pressão de 1000 atm. Então vamos lá. A pressão absoluta é a atmosférica mais hidrostática. A pressão hidrostática, gente, depende da densidade do fluido,
da aceleração gravitacional local e da altura da coluna de líquido aí, né, sobre o ponto considerado. Logo, o que eu tenho? Que a pressão absoluta é igual a pressão atmosférica mais densidade, aceleração gravitacional, altura. Eu posso isolar aqui, ó, a hidrostática é igual a absoluta menos atmosférica. E eu quero saber a altura, né? Basta eu passar a densidade e a aceleração gravitacional dividindo aí a diferença entre pressão absoluta e pressão atmosférica. Ele me deu absoluto total 1000 vezes 10 à quinta, porque ele fala 1000 ATMs. Como 1 ATM equivale a 10 à quinta newtons por metro quadrado, no lugar de ATM eu coloquei 10 à quinta, tá vendo? 1000 vezes 10 à quinta menos 1 vezes 10 à quinta. Ele fala que a pressão atmosférica vale 1 ATM, certo? 1 ATM aqui na tirinha, ó, na atmosfera, 1 ATM. Dividido por 1000, que é a densidade da água, 1000 kg por metro cúbico, vezes a aceleração gravitacional local. Operando algebricamente, fica 1000 menos 1, 999 vezes 10 à quinta, colocando 10 à quinta em evidência, dividido por 10 à quarta. Logo, a altura de coluna aí seria 9.990 metros. Tranquilo, galera? Certo? Beleza. Galera, princípio de Pascal. Isso é uma aplicação aí do teorema de Stephen, tá? Nós vamos falar o seguinte: o acréscimo de pressão sofrido por um líquido em equilíbrio é transmitido integralmente a todos os pontos do líquido e paredes do recipiente. Imagina que você tem uma situação dessa aqui, ó. Aí você pressiona, comprime. Repara que esse líquido aqui vai escoar, passando pelo recipiente aqui, pelas paredes do recipiente, porque se essa pressão, esse acréscimo de pressão sofrido aqui por essa parcela do líquido aqui, é distribuído integralmente para todos os pontos do líquido e parede do recipiente. Então, todos os pontos aqui ficam sobre a mesma variação de pressão. Beleza, aqui eu tenho uma prensa hidráulica, ó, uma famosa aplicação aí do princípio de Pascal. Eu tenho aqui uma área do pistão, uma área 1, e sobre essa área 1 exerce uma força F1. Repara que como tem variação da pressão, pressão não é força sobre área, logo, para uma mesma área, teria uma força atuando aqui, ó. Sobre uma área A2, teria uma força F2. Repara que eu tenho um multiplicador de forças aqui, ó. Uma pequena força F1 atuando numa pequena área A1 é capaz de fazer atuar uma grande força F2 atuando numa área maior A2. Então, quanto maior a área, maior a força exercida. Eu consigo multiplicar essa pequena intensidade de força, transformando nessa grande intensidade de força. E você consegue essa relação. A variação de pressão não é constante, não é a mesma? Então, F1 sobre A1, ou seja, pressão em P1, variação de pressão em P1, é igual a força F2 sobre a área A2. Isso aqui é uma aplicação do princípio de Pascal, né, do teorema de Stephen aí. E aí nós temos esse enunciado. Um grupo de alunos resolveu montar um guindaste hidráulico para uma feira de ciências. Veja a figura. Eu tenho um motor, eu tenho um pequeno êmbolo aqui, ó, êmbolo do diâmetro menor, e aqui eu tenho um êmbolo de diâmetro maior. Eu tenho que levantar essa carga aqui. Para isso, resolveram utilizar duas seringas. Uma seringa tem diâmetro D1, 2 centímetros, e a outra D2, 1 centímetro. Sabendo que o modo da força máxima que o motor permite produzir é de 2 newtons, então, gente, 2 newtons vai estar atuando aqui, porque aqui não é a maior área, tá vendo? E aqui não tem a menor área aqui, ó, menor seringa de diâmetro menor. Então, 2 newtons está associado a uma área maior. Qual o valor máximo da massa M que o guindaste pode erguer? Então, ele quer saber qual a força F2 atuante aqui, ó. Vamos lá. A variação de pressão sofrida lá, exercida no motor, né, é a variação de pressão no êmbolo. Pensar aqui. Força no motor sobre a área do motor, eu estou considerando aqui, não é essa região não, é essa aqui, ó, é essa área aqui. Então, o que seria a força do motor dividido por π d ao quadrado sobre 4? A área seria πr ao quadrado, mas como ele me deu o diâmetro é d sobre 2, d ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Então, força exercida pelo motor dividido por π d1 ao quadrado sobre 4 é igual a força exercida pelo êmbolo aqui, ó, sobre o êmbolo de menor área, sobre π d2 ao quadrado sobre 4. Eu posso cortar, nesse caso, π com π aqui, e esse 4 com esse 4. Me sobra isso, ó, força exercida pelo motor sobre d1 ao quadrado é igual a força atuante no êmbolo sobre d2. Nesse caso, 2 é o valor da máxima força, 1 seria o diâmetro ao quadrado. Nesse caso, F2, F sobre 2.
Tá, nesse caso aqui, eu teria 2, né? 2 dividido por 1. F, força do êmbolo aqui, ó, nesse êmbolo, dividido por 4. 2 vezes 4, 8 newtons, certo? Então a força exercida ali seria de 8 newtons para conseguir estabilizar aqui. Beleza? Só que ele quer a massa. Peso é igual a massa vezes gravidade. Peso é massa vezes gravidade. Massa seria 8 dividido por 10, que o valor da aceleração gravitacional é 10 metros por segundo ao quadrado. A intensidade de força, 8 newtons. Isso está associado a uma massa de 0,8 quilogramas. Como ele quer em grama, 800 gramas. Resposta, letra D. Tá. E uma aplicação novamente aí do princípio de Pascal, né? Um sistema hidráulico tem 3 êmbolos móveis, L, M e N, com áreas, respectivamente, né, A, 2A e 3A. Como mostra a figura, quantidades diferentes de blocos são colocadas sobre cada êmbolo. Todos os blocos têm o mesmo peso, ou seja, cada bloco ali tem a mesma intensidade de peso sobre ele, mesma massa. Para que em equilíbrio os êmbolos continuem à mesma altura, o número de blocos colocados sobre os êmbolos L, M e N podem ser respectivamente. Beleza. A variação de pressão sobre L, M e N será a mesma. Quem é pressão? Força sobre área. Então, força sobre L, a área sobre L é A. A força sobre M aqui, ó, a área sobre M é 2 vezes A. E em N aqui, você tem uma força Fn e uma área 3 vezes maior do que a área sobre L, né? 3A. Beleza. Então, quem é a força? Seria o peso, né? A força-peso, que é massa de L vezes aceleração gravitacional dividido por A. Em M aqui, a força atuante é a força-peso dos blocos lá que atuam sobre M. Seria massa de M total vezes aceleração gravitacional dividido por 2A. Massa I sobre N vezes aceleração gravitacional dividido por 3A. Nesse caso, reparem que eu posso cortar a aceleração gravitacional em cada membro e a área aqui, ó, no denominador também. Eu fico com massa sobre L é igual a massa sobre M sobre 2, que é igual a massa em N sobre 3. Então, cuidado, ó. A massa em L é 2 vezes menor do que a massa em M. Tá vendo? Se eu tiver 1 kg de massa em L aqui, eu teria que ter 2 dividido por 2 para dar 1. E a massa em L é 3 vezes menor do que a massa em N. Então, nesse caso, se a massa em L for 1, a massa em M tem que ser 2 vezes maior, será 2. E a massa em N será 3. Então, resposta letra A. Beleza, galera? Galera, lembrem lá que houve a resposta está correta lá na atividade 3, pelo que me parece, mas o gabarito foi marcado errado. É letra C, tá? 20 centímetros. Corrijam isso para mim, por favor. Gente, muito obrigado. Voltamos na próxima semana para fecharmos o PET, tá? Forte abraço para vocês.